Devemos aprender através da Bíblia Sagrada estratégias para vencermos os perigos, para vencermos as adversidades. Este é o estudo de número 896 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra muitos personagens enfrentando e passando por momentos ruins, assim como a Bíblia nos mostra o segredo da vitória. Vamos ao nosso tema, a receita de Neemias para enfrentar o perigo e as adversidades. O nosso texto base está no livro de Neemias, é o capítulo 4, eu peguei do versículo 1 ao versículo 23. Vamos entender o contexto. O povo de Israel, que era o reino do sul, composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tinham sido levados cativo para a Babilônia. Sabe por quê? Porque eles ignoraram as advertências do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 15, nos mostra: contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Olha como nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é fiel. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós estamos agindo assim como os israelitas, não dando crédito às mensagens do Senhor e continuando seguindo o nosso coração, que é obstinado. Mas os israelitas, além deles ignorarem as advertências do Senhor, eles ainda maltrataram, zombaram, ridicularizaram os profetas que Deus tinha enviado para falar com eles. Segundo Crônicas, no capítulo 36, o verso 16 diz: porém eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Deus e Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo e já não houve remédio. Deus, ele ama o povo dele. Deus, ele nos ama, assim como Deus deu oportunidades para eles se arrependerem, ele também dá oportunidade para nós, mas o povo rejeitou as oportunidades e a palavra do Senhor se cumpriu. Será que nós temos rejeitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Porque Deus é fiel para fazer a palavra dele se cumprir. E o povo de Israel foram levados cativos para a Babilônia. O Senhor, ele falou através do profeta Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos, e assim aconteceu. Após esse tempo, os judeus começaram a retornar para Jerusalém através do rei Ciro. Isaías capítulo 45, verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Era o momento do povo de Israel, ou seja, o reino do sul, retornar para Jerusalém. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Quando ele soube que o povo que já tinha retornado para Jerusalém estava vivendo na miséria, que o muro estava destruído, que o templo do Senhor estava destruído, ele pediu permissão para o rei, para que ele pudesse reconstruir tanto os muros
como a cidade. Neemias no capítulo 2, verso 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O rei ele permitiu, porque a boa mão do Senhor estava com Neemias. Os inimigos não gostaram não e se levantaram contra ele. Neemias no capítulo 2, verso 10, o que ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses inimigos, eles usaram várias estratégias para fazer tanto Neemias como o povo que estava envolvido nesta obra desistirem. E no capítulo 4 está descrito como eles agiram, como eles se colocaram contra a reconstrução. E uma das estratégias daqueles inimigos foi usar o desprezo. Neemias capítulo 4, verso 1 e o verso 2 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Esta estratégia ainda é usada e abala a muitas pessoas, mas não abalou a Neemias não, porque a atitude de Neemias que nós devemos aprender e devemos fazer igualmente, sabe qual foi? Ele foi orar ao Senhor. Neemias capítulo 4, verso 4, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. Na oração nós somos fortalecidos e nós não desfalecemos diante dos opositores, dos inimigos que se levantam contra nós, mas nós precisamos fazer como Neemias. A nossa primeira atitude tem que ser buscar a presença do Senhor. Temos que orar e confiar no Senhor. Davi nos ensina sobre isso no Salmo 28, verso 8 e o verso 9. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Olha que tremenda declaração de Davi. Neemias, ele sabia que o Senhor era quem fortalecia o povo, era quem abençoava e era quem dava vitória. Ele sabia que Deus era um bom pastor e que cuidava do seu povo, e Neemias orou ao Senhor. Neemias e o povo de Judá não desistiram, continuaram a obra, mesmo diante das afrontas, do desprezo e das oposições dos inimigos. Agora, você acha que os inimigos desistiram? Os inimigos não desistiram, não, e os perigos aumentaram para os israelitas e para Neemias. Neemias no capítulo 4, verso 7, o verso 8 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram
alegraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Os inimigos se uniram para fazer o povo israelita desistir, para fazê-los voltar atrás. E diante desta ameaça, nós vamos aprender que a primeira atitude de Neemias, diante da ameaça, diante dos perigos, diante das oposições, diante do desprezo, era a mesma. O que Neemias fez? Foi buscar o Senhor, foi pedir por socorro, ele orou ao Senhor. Neemias no capítulo 4, verso 9, a parte A que diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Neemias tinha vida de oração e a primeira atitude dele diante das dificuldades, das adversidades, dos perigos e de tomar qualquer decisão era consultar o Senhor, era orar o Senhor. E no Salmo 50, verso 15, o salmista fala: invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Olha que importante nós entendermos que nós temos um Deus vivo, um Deus que quer, que nos convida e nos chama para invocar a Ele, porque Ele tem poder para nos livrar e nós daremos glória ao nome dEle. Mas ainda em Jeremias, no capítulo 29, verso 12 e verso 13, diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Nunca se esqueça, o Senhor conhece os teus pensamentos, o Senhor conhece os seus sentimentos, o Senhor conhece as afrontas que você suporta, que você vive, e Ele te convida neste dia para você clamar, para você o invocar, mas confiando que Ele vai te dar vitória, que Ele vai mudar a tua situação. E aí nós vemos que Neemias orou e Neemias agiu. Ele não agiu de qualquer jeito, não. Ele foi cauteloso, ele foi prudente. Neemias capítulo 4, o verso 9, a parte B, que diz assim: e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Neemias, ele não ignorou as estratégias dos inimigos dele. Ele continuou fazendo a obra, mas com cautela. Ele colocou guardas para defenderem ele e aqueles que trabalhavam na obra. É interessante nós nos atentarmos para as atitudes de Neemias, porque constantemente nós vivemos perigos, constantemente nós temos adversários que nos maltratam, que nos insultam e que nos desprezam, mas não devemos nos esquecer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. A Bíblia fala que é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. O nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo, não. Ele é astuto, ele é cruel. E Jesus, ele ensina algo que é muito importante em Mateus capítulo 26, o verso 41, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está nos ensinando e não devemos ignorar que devemos estar em constante oração, mas devemos ser vigilantes. Os inimigos de Neemias não desistiram, não. Eles estavam dispostos a minar as forças de Neemias e dos trabalhadores, mas Neemias, ele soube disso porque Deus, ele trouxe através dos judeus para Neemias, e Neemias tomou atitude, ele reforçou a guarda. Neemias no capítulo 4, verso 12 e verso 13, que diz: e sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, era eles falando, Neemias, eles estão armando contra vocês. Isto foi por 10 vezes. De todos os lugares tornarão contra nós. Então,
os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias, ele colocou as pessoas armadas nos lugares que eram necessários, que estavam mais vulneráveis, nos lugares desprotegidos no muro. E se nós olharmos para isso, nós também temos os nossos momentos de fraquezas e nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar constantemente usando as armas espirituais. Neemias, ele agiu. Sabe o que ele fez? Ele avaliou a situação e aí ele animou aquele povo. Neemias capítulo 4, verso 14, que diz: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados, e aí olha só, e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do eterno nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. A outra estratégia do inimigo qual que era? Usar o medo, aterrorizar o povo. Mas Neemias, ele usou o quê? Ele fortaleceu o povo através da palavra. Ele levou o povo a confiar no Senhor, e assim nós também precisamos agir. Nós precisamos nos animar, precisamos confiar no nosso Deus, precisamos lembrar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, assim como Neemias lembrou o povo sobre quem era o Deus que eles serviam. Nós precisamos constantemente trazer à nossa memória. Segundo Crônicas capítulo 32, verso 7, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa, no exemplo aqui, do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Louvado seja Deus! O Senhor é o nosso Deus, e o nosso Deus é valente guerreiro, é Deus de guerra. Ele luta por nós para nos dar a vitória, e ele não nos deixa só, ele está conosco. Você precisa entender, nesta guerra você não vai precisar pelejar, você tem que deixar o Senhor agir. Louvado seja Deus! Mas você tem que ser prudente como Neemias. Neemias não ignorou as estratégias do inimigo. Olha Neemias capítulo 4, verso 16, que diz: e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Muitos ignoram as estratégias do maligno e mesmo estando combatendo, sabendo que é guerra espiritual, eles vivem agindo com ingenuidade. Neemias, ele tinha a direção de Deus, ele sabia que estava fazendo o que agradava a Deus, e eles trabalhavam atentos ao perigo, eles não ignoravam o inimigo não. Neemias capítulo 4, verso 17: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Neemias, ele capacitou o povo, ele orientou o povo, ele armou o povo para que eles tivessem vitória e não fossem pegos de surpresa. Neemias, ele trazia a memória daquele povo que o Todo-Poderoso estava com eles e pelejava com eles. Neemias capítulo 4, verso 20, a parte final do versículo fala assim: o nosso Deus pelejará por nós. Oh, aleluia! O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele peleja por nós. Não podemos nos esquecer disso.
servimos um Deus que peleja por nós, que cuida de nós, que nos dá a vitória e ainda nos dá estratégia para vencermos o inimigo, para passarmos pelos perigos. O povo não vacilava diante do inimigo e eles ficavam armados o tempo todo, noite, dia e noite. E a Bíblia nos ensina que nós devemos, assim como eles, estarmos atentos e usando armas, mas não é armas físicas não, é armas espirituais, armas poderosas, porque os nossos inimigos, eles são espirituais. Segundo Coríntios, no capítulo 10, o verso 3 e o verso 4 diz: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são as nossas armas? É a oração, é a palavra de Deus, é o jejum. Nós não podemos nos esquecer que nós precisamos confiar, nós precisamos crer em Deus, pois quem crer no Senhor verá a glória de Deus, verá a vitória que vem de Deus para nós. E Neemias, ele sabia que não estavam sozinhos, mas era necessário eles estarem unidos, eles estarem no mesmo propósito, sabendo que muitas vezes nós precisamos da ajuda, nós precisamos do auxílio dos nossos irmãos, principalmente em oração. Neemias capítulo 4, verso 20, agora a parte A, que diz: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Podemos olhar como quando você estiver precisando de socorro, precisando de ajuda, ore, mas também peça para os irmãos se ajuntarem e ajudar você na oração. A Bíblia nos ensina que nós somos corpo e nós devemos orar uns pelos outros. Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu vou começar a concluir. Os inimigos de Neemias não desistiram, não deram folga, não pegaram leve não. Ao contrário, armaram por várias vezes para que os israelitas desistissem daquela obra. E nós aprendemos que diante das adversidades, dos perigos, das oposições, do desprezo, nós não estamos sós. O nosso Deus está conosco, lutando por nós, mas é necessário estarmos atentos, crermos, estarmos em oração. E eu vou concluir com Deuteronômio no capítulo 1, verso 30, que diz: Yahvé vosso Deus é quem vai à vossa frente, ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Creia que Deus, ele dá a vitória e no tempo dele você vai desfrutar da vitória, das bênçãos, mas se você continuar firme, alicerçado, crendo que Deus está contigo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, então se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.